pessoal, começando mais um Falando Sobre e hoje recebendo aqui mais um grande convidado, o José Luiz. Seja bem-vindo, José Luiz, tudo bem? Bem, Robson, como é que você tá? Muito bem, bom te receber aqui. Prazer é meu estar aqui. É isso aí, hoje o nosso assunto é falar sobre engenharia do trabalho, nutrição e bem-estar de funcionários nas empresas. Para falar sobre esse assunto, o José Luiz, que trabalha na área, é um especialista na área, vai nos esclarecer. E esse conteúdo ele é muito importante para empreendedores, pequenos e grandes comerciantes, empresários e para funcionários, para que todos fiquem atualizados sobre as NRs e muito mais. José Luiz, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero também pedir para o pessoal que nos acompanha não esquecer de deixar o seu like, curtir e compartilhar. Certamente esse conteúdo vai ser importante para muitas pessoas. Legal. Para iniciarmos o nosso bate-papo, eu queria que você apresentasse a sua empresa. Como é que você atua aqui na região de São Roque, Araçariguama e onde mais? Vamos lá então, Robson. Prazer estar aqui. Bom, a Delmênico Engenharia e Nutrição, né, que é a nossa empresa, e é o meu sobrenome, né, ela surgiu aí da junção do consultório da minha esposa, que é nutricionista, né, ela desde formada ela sempre atuou atendendo, né, e aí depois que eu me pós-graduei, a gente veio trabalhar junto. Então a gente formou aí a Delmênico Engenharia e Nutrição para poder atender uma demanda, né, seja de segurança do trabalho ou nutrição, né, e qualidade de vida nas empresas. O que muita gente às vezes não entende é essa diferença, né? Mas o que a nutrição tem a ver com a engenharia de segurança? Né? Sendo que a nutrição ela é uma parte da saúde, né? Uma parte de prevenção. Né? Então a gente já está aí com a Delmênico Engenharia há 6, 7 anos. Né? Tá. Nesse ramo junto com a segurança e a nutrição. Eu sou formado em engenheiro de produção, tá? Tenho uma pós-graduação em segurança do trabalho e qualidade. Né? Então, as áreas foram aí se juntando. Aí, tá. No começo, eu trabalhei como técnico de enfermagem do trabalho. Né? Então, tem a saúde ali, tá. E aí a engenharia veio na sequência. E eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas, né? Então, mesmo nas empresas, antes da parte de segurança do trabalho, a gente já trabalhava já com essa questão, né? Seja no atendimento, numa questão, num olhar diferenciado para o funcionário. Né? Então, quando a gente decidiu formatar a empresa, foi realmente para esse lado. Né? Não só fazer a segurança, mas sim trazer uma qualidade de vida para aquele funcionário. E aí, como você disse, se o funcionário tem uma qualidade de vida legal na empresa, a empresa também ganha com isso. Tá certo. Né? Então, a ideia sempre foi essa. Teremos bastante para falar sobre isso. É um tema muito importante, sim. Até para quebrar, às vezes, algumas resistências, né? Porque são conceitos que vêm fazendo parte da vida de empregados e empregadores, sim. E que se isso é visto pelo modo de um atrito ou de resistências, ninguém vai ganhar muito com isso. Às vezes é melhor a conscientização das partes, né? Talvez seja o melhor caminho, né? Sim. E você comentou, você começou como técnico do trabalho, foi isso? Isso. Você atuou um pouco nesta área como técnico mesmo? Atuei 4 anos em indústria, okay. Né? Como técnico de enfermagem do trabalho na CBA. CBA, empresa aqui da região, de grande porte. Sim. Tá. Né? Então, atuei 4 anos e nesse meio período eu fui fazendo engenharia. Ok. Né? Então, aí depois fui para engenharia de produção, que é a minha formação de base. Certo. Né? Trabalhei na área produtiva há um tempo até fazer a especialização em segurança do trabalho. Tá. Porque a segurança do trabalho ela não é uma faculdade que você faz 5 anos. Né? Então, você precisa ser formado em uma engenharia ou como arquiteto. Ok. E aí sim você faz mais uma especialização de 2 anos para poder ser engenheiro de segurança do trabalho ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho. Então ela é derivada da engenharia. É derivada da engenharia. Não é um curso próprio. Entendi. Que você estuda 5 anos como é as outras engenharias. Então ela é no mínimo 5 mais 2. 5 mais 2. O engenheiro tem que o engenheiro de segurança ele tem que ter os 5 anos de formação base mais Entendi. Os 2 anos da especialização. Poxa vida, é bastante... Sim. É uma graduação considerável, né? Levando em conta que você para se tornar, você tem que ser engenheiro, né? Para quem quer chegar, tem que ser engenheiro. Tem que ser engenheiro. Que legal. Né? E a ideia da Delmênico, como você estava citando, que envolve a nutrição, surgiu da sua esposa, Isso. Mas vocês criaram, então, essa relação para ofertar para os seus clientes já esse algo a mais aí, essa junção desses fatores, é isso? Sim. Porque
quando a gente começa a olhar a fundo a parte da segurança do trabalho e da saúde do trabalhador, você começa a ver que muitas coisas que podem afetar, elas estão direcionadas a uma parte de alimentação, estilo de vida, né? Então, ela com esse olhar de prevenção, ela nos ajuda, né, junto com as empresas, a mudar essa visão de como que a pessoa vai, como que é o estilo de vida dentro dela, dentro da empresa. Né? Então, às vezes aquela pessoa, né, o exemplo que eu sempre dou, o pessoal está no escritório, chega final de tarde ou de quinta para sexta-feira, já não rende mais nada. Aí você vai olhar na gaveta do cara, tem chocolatinho, bala, o cara toma, né, um refrigerante. E aí, com algumas mudanças simples disso, você começa a perceber que aquele funcionário, ele começa a ser mais produtivo, ele começa a ter menos afastamentos, seja por uma dor de cabeça, né? Ele começa a ter menos problema. Okay. Por quê? A Priscila, no caso, ela traz todo esse conhecimento de por que tomar água, né? Quanto de água você tem que tomar, né? Não é aquela coisa exagerada, mas introduzir isso aos poucos no seu dia a dia, né? Como a gente estava brincando, retirar o açuquinha do café. Okay. Isso também ajuda bastante, né? No final da tua semana. Então a gente consegue mesclar isso, né? Então você tem a parte de ergonomia, que está junto com a segurança do trabalho. Que a gente vê iluminação, posição de cadeira, de tela, tudo isso, e ela complementa com essa parte de alimentação. Né? Então você consegue ter um ambiente mais saudável, mais produtivo, que a pessoa ela vai embora e chega no final de semana, ela consegue aproveitar o final de semana dela com a família. Não fica tão esgotada. Não fica tão esgotado, porque entendi. O pessoal fala, mas eu trabalho administrativo. Mas aí você vai estar esgotado mentalmente. Perfeito. E a ideia é que você não esteja dessa forma. Né? Então, ou que minimize ao máximo essa situação, justamente para o bem-estar de todos ali de um modo geral. Com certeza. A ideia é essa. E bacana. E essa questão que você faz, essas análises, vou chamar de análise, né? Talvez seja mais profundo, da própria ergonomia, né? Sim. Como você citou, das telas e tudo mais. Isso também é amparado por NRs? Ou qual é o critério que você se pauta para dar o seu diagnóstico, dar o seu laudo? A parte de ergonomia, ela tem uma NR específica para ela, que é a NR 17. Certo. Né? Então, a gente tem parâmetros ali que te traz como fundamentos. Por exemplo, né, a iluminação para um local que tem um trabalho mais detalhado. Okay. Eu preciso ter uma quantidade X de lux, né, em medição, para poder dizer que aquilo realmente não força vista, que a pessoa não vai estar cansada no final do dia. Eu tenho um trabalho que é mais bruto, mais artesanal, não precisa de tanto detalhe, eu posso ter menos luminosidade, porque aquilo não vai afetar tanto. Né? A altura de tela de computador, né? Às vezes a gente vê o pessoal trabalhar muito arcado aqui, chega no final do dia, dor nas costas. E aí, com o passar do tempo, você vai ver que aquela pessoa ela vai começar a ter problemas de saúde voltados à parte ortopédica. Okay. Né? Então, tudo isso, a gente faz análises realmente do local de trabalho, e aí amparado na NR, em algumas outras especificações que são internacionais, a gente consegue chegar num parâmetro e informar, olha, aqui está dentro e aqui está fora. Okay. O que você pode fazer para melhorar? Né? Eu te pergunto isso porque eu falo assim, uma que eu não conheço totalmente. A gente tem algumas noções de como isso funciona, então estou aproveitando a oportunidade para aumentar os meus conhecimentos, né? E levar esse conceito também para as pessoas que vão nos assistir, porque isso, como quem diz, não é você que acha que tem que estar mais alto ou mais baixo, não é você que acha que tem que estar mais claro ou mais escuro. Sim. O seu laudo, o seu diagnóstico para isso está amparado nas leis, nas regras aí criadas. Sim. Então você só vai avaliar e dizer o que está bom e o que não está bom e o que precisa ser mudado. É mais ou menos isso daí. Isso sim. Nada na engenharia, né, principalmente, né, falando voltado para a segurança do trabalho, nada é achismo. Né? Até porque a engenharia é uma derivada das exatas. Então a gente precisa tudo é calculado, tem que ser calculado, pautado em normas, em leis. Então é assim, quando você vai
fazer um laudo, por mais simples que seja, você precisa ter amparado por vários requisitos que as NRs e as leis exigem. Né? Então, eu posso achar que tem que ser 10 centímetros mais alto, mas a lei diz que é daquele jeito. Então a gente precisa manter daquela forma. Né? Até porque, quando você faz um laudo, né, é o que eu costumo dizer, você fica no meio, você tem que ajudar o funcionário. Certo. Né? Esse laudo tem que ajudar o funcionário, mas ele também tem que proteger o empresário. Tá. Né? Ele faz as duas funções. Ele faz as duas também. funções. Porque, claro, né, te cortando um pouquinho, depois imagina. você me corta se for necessário, né? Em linhas gerais, para o olhar do empreendedor, do patrão, né, do proprietário da empresa, o olhar dele é um olhar de que, puxa, eu vou ter mais gastos, eu vou ter mais regras e etc, etc. E para o lado do funcionário, ele pode entender, se não está sendo cumprido, eu vou exigir que isso seja cumprido. Cria alguns embates, né? Às vezes, nessas situações. Mas seguir as normas seria a forma mais equilibrada de você atender os dois lados. Sim, com certeza. Como que funciona, né? Eu tento deixar isso sempre claro, seja para cliente ou para quem tem essa dúvida. Quando você quando você atende às normas de segurança, né, o funcionário, ele entende que o patrão, né, ou que o empresário, ele está preocupado com a saúde e o bem-estar dele. Então, como eu sempre digo, se eu trabalho num lugar mais sadio, né, mais harmonioso, eu vou ficar mais tempo naquele lugar, né, eu vou querer trabalhar naquele local. Então, isso é um ponto. E para o empresário, hoje ele tem que ser, hoje não, né? Mas assim, hoje mais ainda com o e-social, ele precisa seguir muito mais à risca as normas de segurança, né? Porque hoje o controle ele é muito mais ativo do que antigamente. Perfeito. Acho que as formas de fiscalização talvez sejam hoje mais eficientes ou mais presentes na vida dessas pessoas. Porque assim, hoje né, a gente vai falar um pouquinho de e-social, mas como que funciona o e-social? Uma analogia que eu sempre faço para ficar mais fácil. Entenda o e-social como o imposto de renda. Né? Antigamente, né, às vezes o pessoal fala assim, mas eu nunca tive que fazer um PGR, que é um programa de gerenciamento de risco, né, um PCMSO, esses laudos que dá segurança do trabalho. Eu nunca tive que fazer isso. Né? E aí que o pessoal se engana. Toda a vida, desde quando surgiu as NRs, qualquer empresa que tenha a partir de um funcionário, ela sempre teve que fazer o acompanhamento da saúde desse funcionário. Qual é a diferença? Imagine que você tem X auditores do trabalho para 1 milhão de empresas. Você não tem braço suficiente para esses auditores em cada comércio, em cada empresa, fazer auditoria. Hoje, com o e-social, é a mesma coisa da malha fina do imposto de renda. Eles fazem uma verificação online, ok, tem parâmetros. Esse daqui atende? Ok, deixa ele de canto, porque ele está atendendo. Esse não atende? É onde eu vou mandar meus auditores. Eles vão cruzar dados. Eles vão cruzar dados direto com o teu contador. Então, uma informação muito legal que você acabou de me passar, que não era do meu conhecimento aqui. Então, vamos dizer assim, a regra sempre existiu. Sempre existiu. Ela sempre existiu. Sim. O que não havia era uma forma eficiente, eficaz de se fiscalizar e de se exigir. Isso. E agora existem mecanismos digitais aí, etc., que estão entregando isso. Que facilita muito mais para o Ministério do Trabalho verificar se as empresas atendem ou não os requisitos. Entendi, tá. E aí é a parte que vai entrar no e-social, é isso? Isso. Antes de chegar nela, porque esse é um assunto muito importante, eu ainda não sei exatamente o e-social, a totalidade dele, vou aproveitar essa oportunidade aqui da presença do José Luiz Delmênico para nos esclarecer, mas são coisas que, assim, o e-social é novidade, né? Esse foi novidade. Esse foi novidade. É o que não é novidade, talvez de já há alguns anos, né? Não sei até que ponto, mas ele não é a lei, ele só faz com que ela seja informada, é mais ou menos isso. A forma de cumprir a lei que mudou, né? De cumprir as obrigações que mudaram. Entendi. Então, antes de entrar no e-social, eu queria aproveitar a tua presença aqui para falar um pouco sobre as NRs. São normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras. As NRs são todas voltadas para o trabalho, é isso? Para a segurança do trabalho. Segurança do trabalho. São elas que normatizam o que deve ou não ser feito. Isso.
São, de um modo bem geral, nós não vamos nos aprofundar nisso daí, mas são muitas NRs? Hoje nós temos 38. 38? 38. Algumas revogadas, né? Mas no geral 38. E então, também, de um modo geral, dá alguns exemplos de uma e de outra NR, assim, só para a gente ter uma noção do que ela está abrangendo no contexto aqui. Começando, né? A gente tem a NR1, né? Que foi atualizada recentemente e ela foi atualizada com a entrada do e-social em 2022, né? E agora, ano passado, ela foi atualizada novamente, que aí entrou os riscos psicossociais, que vai ter que entrar também no PGR. Né? A gente tem a NR5. Pois não. PGR. Vamos lá. Então fala para nós. Vamos aproveitando aqui. Como eu brinco, a engenharia de segurança ela tem a sopa de letrinhas. Certo. Né? O PGR é o programa de gerenciamento tem o PGR lá de Brasília, né? Tem os PGRs lá. Verdade, então eu falei, também. De que PGR estamos falando aqui? Vamos lá. O PGR ele é o programa de gerenciamento de riscos. Tá. A NR1 ela é responsável por direcionar esse programa de gerenciamento de risco das empresas. Tá. Né? Então, assim, o que é o PGR? É um laudo que ele identifica quais são os riscos que existem no ambiente de trabalho, né? E ele vai identificar, ele vai servir como parâmetro para o médico elaborar o PCMSO, que é o Programa Médico de Controle de Saúde Ocupacional. Isso está na NR7. Olha, um cruzamento, de informações, né? Isso. Bem confuso, talvez, para quem não tem experiência, sim. mas muito importante para que sejam cumpridos. Né? Por isso tem que chamar alguém que entende do assunto, a verdade é essa, né? Não, mas Desculpa, Zé Luiz, eu não quero interromper. Tranquilo. É bem assim, não é que é bem complexo. Complexo para quem não entende. Para quem não entende, mas é que são cruzamentos de informações. Então, a NR1 ela fala do PGR. E esse PGR vai informar, né, quais são os riscos, quais são os agentes, por exemplo, químicos que uma empresa tem ali que pode causar uma doença no futuro para um funcionário, né? Ou se ela tem um ruído acima da média que pode causar uma surdez com o passar do tempo. E aí, com essas informações, o médico ele vai pegar cada risco e ele vai dizer, olha, para esse tipo de agente químico, vamos dar um exemplo, ele precisa fazer um exame a cada 6 meses para a gente ver se não está sendo, o corpo não está absorvendo isso e causando e trazendo uma doença ocupacional para ele. Não, para esse daqui ele pode fazer um exame a cada 1 ano. Entendo. Então, o médico ele traz essa... Para cada caso é um caso. É um caso. Então, são entre o PGR e o PCMSO, é onde vai se criar personalizado, no caso, para cada empresa, para cada ramo de atividade, vai ter um critério para ser identificado, para ser estabelecido. E dentro do próprio PGR, o engenheiro ele identifica os riscos e aí ele tenta, né, junto com a empresa, mitigar aquele risco, ou seja, zerar aquele risco. Não conseguir, aí ele vai indicar alguns EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, para minimizar o impacto daquele risco para o trabalhador. Né? Então, que a gente tem lá as botinas, protetor auricular, e eles têm, né, falando do protetor auricular, ele tem um nível de abafamento que você reduz. Né? Então, por exemplo, você pega uma empresa que tem um ruído lá de 85, 90 decibéis, que está acima do limite de tolerância, então o engenheiro ele precisa saber qual é o nível que está de risco para ele poder indicar o EPI correto que vá diminuir, ser efetivo ali. Né? Então eu preciso indicar qualquer um. Eu preciso indicar um EPI que abaixe, que absorva 22 decibéis para poder chegar. Né? Então a gente faz todo esse acompanhamento. Né? Ou seja, é muito detalhado. O negócio, para cada caso é um caso, porque certamente, imagino eu, que o custo de um protetor auricular para X decibéis é um preço e para Y decibéis é outro preço. Então, tudo isso também envolve custos etc. Mas tem que envolver a eficiência do produto. Né? Com certeza. Não adianta só pôr no ouvido e tirar foto e dizer que está tudo bem. Que tá ali. Ele tem que ser entregar o que é necessário ali. Porque no decorrer da vida desse funcionário, os exames vão mostrar
que aquele EPI não foi eficaz. Ah, muito bem. O resultado lá na resultado frente, lá que na vai frente, trazer um problema para ele, vai mostrar. Vai trazer o problema para ele do mesmo jeito e a empresa vai ter gasto dinheiro à toa. toa e vai ter o funcionário com problema no futuro. Tá. Né? E aí eu te pergunto, agora uma coisa que me veio aqui à cabeça, o quanto a gente ouve também em linhas gerais, né? Porque a empresa ela tem as suas obrigações e imaginando um cenário onde o empreendedor tá cumprindo essas regras, né? Sim. E aí tem o lado de alguns funcionários ou empregados que não gostam muito de usar esses equipamentos. Existe essa outra realidade também, né? Sim. Assim, essa realidade, infelizmente, ela é bem comum. É mesmo? É. Então, hoje nós temos... Hoje não, né? Nós temos a NR6, que fala sobre EPIs. Tá. E também na própria CLT, ela tem uma parte que ela fala que o empregador ele pode tomar algumas ações se o funcionário não quiser utilizar o EPI. Ah, tá. Né? Então, a NR6 ela vem falando, né, que das obrigações do empregador, quanto a fornecer, como fornecer, quando fornecer, tá. E as obrigações do empregado, de quando utilizar, por que utilizar e como utilizar. Né? Então, e também que ele tem que ser treinado nisso. Então, é assim, não adianta eu chegar aqui e falar, Robson, utilize isso daqui, que é para o seu bem, virar as costas e sair. Tem que explicar o porquê. Eu preciso te dar um treinamento de como utilizar, como higienizar, como conservar aquele EPI, porque ele é seu. Tá. Né? Ele é de uso individual. Então, isso são obrigações do empregador. Ele precisa ter, né? Mas a gente também, como funcionário, a gente precisa entender que como a empresa ela demanda um tempo de treinamento, ela demanda um custo do EPI, né? A gente também tem que utilizar. Perfeito. O que o pessoal acha é que é assim, mas eu utilizo esse EPI, é incômodo. Aí eu fico 6 horas por dia com isso, me dá suador na mão, coça meu ouvido. Só que assim, o que eles não entendem não é melhor você ter um incômodo de 6 horas por dia do que você ter um incômodo pro resto da tua vida. Irreversível todos os dias, né? Então é assim, eu concordo que tem EPIs que para determinadas funções que são ruins de utilizar. Deve criar um certo desconforto. Cria um certo desconforto. Mas a lesão que um acidente pode causar, o desconforto é eterno. Exatamente. E aí não vai ter como reverter depois. Não tem como reverter. Então, assim, o que a gente tenta passar para o pessoal nas empresas é tentar trazer, né, se possível, um EPI mais confortável, mas que atenda à exigência legal daquele risco. Tá. Né? E se não conseguir, fazer uma conscientização com o pessoal que, além de ser obrigatória a utilização, é para o próprio cuidado dele, né? Para a saúde dele. Perfeito. Né? Integridade física. Então, é uma conscientização. É uma conscientização. Fazer entender que aquilo existe para o bem da pessoa. Sim, né? O fato sempre. Apesar do desconforto. Apesar do desconforto, mas... Faz parte, do processo. E você citou um termo psicossocial que faz parte da... NR1. NR1, Isso. Né? Esse é um tema atual? Sim. Esse projeto, essa lei foi aprovada no final do ano passado e ela entra em vigor agora em maio de 25. Não entrou em vigor ainda. Ainda não. Então está bem atual mesmo. Está bem atual. Tá. Contanto que a maioria das empresas está de cabelo em pé, correndo atrás, tentando entender essa parte do psicossocial. Entendo. Porque assim, o que acontece? Alguns CIDs, né, que é o Código Internacional de Doença, o Ministério da Saúde incluiu CIDs psicossociais, né, como síndrome do pânico, burnout, estresse, como doenças ocupacionais. Tá. Então, hoje, se você, né, for diagnosticado como estresse e você trabalha, o médico ele pode atestar como se fosse uma doença ocupacional. Caramba. Doença ocupacional, só trazendo já são doenças causadas pelo trabalho, pela né? ocupação profissional. Tá. Né? Então essa é o momento atual que você está trazendo para a gente é que essas doenças estão sendo consideradas como doenças ocupacionais do trabalho. Né? Então, isso muito depois da pandemia, né? Isso teve um boom muito grande porque o pessoal foi para o home office. Perfeito. Né? E aí, conforme foi passando a pandemia, muitos escritórios voltaram 100% presencial, alguns deixaram na forma híbrida e agora voltaram 100%. E o pessoal desacostumou
daquela rotina do trabalho, né, no fora. Então, muita gente começou a desenvolver estresse, pânico no trabalho, né? Então, o próprio burnout. Entendi. Né? Então, o que aconteceu? O Ministério do Trabalho reformulou a NR1 e, a partir de agora, além dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes que tem que ter no PGR, vai entrar o risco psicossocial. Caramba! Então, a gente... E aí eu te pergunto, nós não somos médicos aqui, né? E não temos a condição técnica de nos aprofundar. Então, o que a gente disser aqui não vai ter a profundidade. É só uma questão mais... eu vou tratar dela mais prática, porque nós temos pequenos negócios, pequenas empresas, comércio, então a gente vai falar pelo nosso olhar aqui. Para se diagnosticar isso, é claro que um médico terá suas condições de fazê-lo. Não estou entrando nessa esfera. Mas até aí diagnosticar que provém do trabalho ou que provém de um problema pessoal da casa da pessoa ou de família e etc., isso causa uma confusão um tanto quanto considerável. Considerável, né? Sim. Contanto que assim, a gente está tentando trazer... porque assim, eu sou engenheiro. Na parte psico... é muito complicado pra gente, a gente não estudou para isso. Exato. Ainda que você tenha suas percepções, você não pode dar um laudo sobre isso. Você não pode dar um laudo sobre isso, né? Então, na empresa, a gente está trazendo um psicólogo para formular um questionário que a gente vai aplicar nas empresas. Né? Então, respostas fechadas. E aí, esse psicólogo, ele vai conseguir nos identificar e falar, aqui você tem um risco que pode ser psicossocial. Aqui você tem um risco psicossocial, né? Então, porque você olhar, você chega num ambiente e fala, pô, esse ambiente é estressante. Às vezes você está num fechamento de mês, que é só 2, 3 dias, e no dia que você vai fazer a vistoria do laudo, tá todo mundo arrancando os cabelos, né? Um dia específico propício ali para todo mundo. Todo mundo. O que, em parte, dentro de uma empresa, existe um grau de normalidade para isso. Existem dias e dias, claro. Né? Com certeza, né? E a gente precisa ter um subsídio técnico para poder colocar isso dentro de um laudo, né? Que tem que ter uma veracidade que diz, olha, realmente aqui eu tenho esse risco. Então, vamos atuar nesse risco, né? Então, por quê? Quando você faz o PGR, você identifica um risco, você tem um plano de ação para corrigir aquele risco. Os riscos psicossociais têm que ser da mesma forma. Então, eu identifiquei aqui que eu posso ter um problema de assédio. Isso vai entrar como risco psicossocial. Então, se eu tenho um risco de assédio, o que eu tenho que fazer para evitar? Eu tenho que criar uma política, um canal de denúncia. Perfeito. Né? Eu tenho um risco de estresse aqui. Pô, eu preciso colocar um psicólogo, nem que seja para fazer uma conversa em grupo online com o pessoal ou individual, para o pessoal poder conversar e passar o que está acontecendo. Né? Então, a gente tem que ter essas alternativas para a empresa poder, né, se resguardar e também cuidar do funcionário. Perfeito. Né? Nossa, mas isso é muito amplo, hein? É muito amplo. Isso me passou pela cabeça agora, assim, algumas áreas, né? Que naturalmente são estressantes. Sim. Né? Eu pensei em um hospital, uma pessoa que trabalha numa emergência de um hospital. Ali é 100% estresse pela profissão. E claro, essa pessoa também ela se prepara para enfrentar aquele trabalho. Mas então eu já fui talvez num ponto bem extremo, né? Citar um exemplo assim que como é que vai diminuir o estresse disso? É complicado. Porque se você for pegar, você tocou num ponto interessante. Quem trabalha em serviços de saúde em geral são os maiores índices de afastamento por doença psicossocial. Verdade. Sim. Olha, falei sem saber. Sim, porque o estresse é tão grande, né? Você trabalha no limite ali, como o pessoal diz, entre a vida e a morte, ainda mais numa emergência, que os profissionais de saúde, principalmente os profissionais de enfermagem, são os que mais se afastam do trabalho por problemas psicossociais. Olha só. Né? Então, é um local que vai ter que ter um acompanhamento muito amplo. Né? Porque é um local onde qualquer um busca porque está com algum problema de saúde. E se está numa emergência, o nível de estresse do paciente e de quem o acompanha já está elevado porque passa por uma situação de risco ali. De risco, né? E chega lá
todo esse ambiente é carregado e levado para um hospital, para um ponto. Sim, né? Com certeza. E chega lá e os profissionais têm que estar também. Eles também são seres humanos, né? Quem está na outra ponta também é um ser humano. É um né? ser humano, né? É um desafio grande, né, José Luiz? Esse tipo de coisa. Né? Essa parte, né? O pessoal está realmente assim muito apreensivo. Como vai ser a partir de maio? Como é que isso vai ser aplicado? Como que vai ser aplicado? Como que eu vou conseguir identificar isso nas empresas, né? Olha. Então a gente está buscando alternativas para poder chegar em maio e aí realmente todos os clientes estarem atendidos de uma forma correta, né? Uma forma que realmente mostre se tem ou não esse tipo de risco. Entendi. Bom, já vai ficar aqui então um convite para um bate-papo futuro, né? Nós estamos no meio desse aqui, mas é legal, acho que é uma informação importante. No momento em que isso for colocado em prática e os desdobramentos que isso gerar, enfim, Sim. É legal a gente trazer um segundo falando sobre depois em algum momento para frente aí, porque realmente é um tema. Esse assunto é novo, isso. Vai ficar em aberto nesse momento, porque ainda nem não, está implantado, né? Mas quem sabe num futuro a gente volta a falar sobre isso, porque me causou esse interesse realmente de saber o que vem por aí, né? Com certeza. Então, é bem interessante mesmo falarmos sobre isso. Bastante coisa sobre isso. É isso aí. E aí eu queria chegar num ponto agora para você, para te perguntar, que é sobre o e-social. E-social. Eu não sabia o que era e, para falar a verdade, ainda não sei muito bem. O José Luiz vai nos dar uma boa explicação sobre isso. Mas são, vou chamar de novidades para quem não sabia e fica sabendo, porque já deve estar em funcionamento há algum tempo. Né? Então fala para nós, José Luiz, o que é o e-social? O e-social, até um trava-línguas aqui. O e-social, na verdade, ele já existia. Os contadores eles utilizavam essa plataforma do e-social para fazer as integrações. Tá. Né? Então, ele é formado por módulos. Né? Então, você tem um módulo financeiro, departamento pessoal, RH, contabilidade, que é focado na parte dos contadores. Em 2022, ele entrou em vigor a parte de SST, que é Saúde e Segurança do Trabalho. Tá. Então, só um pouquinho. O e-social é uma plataforma do governo. Isso, é uma plataforma do governo. Para que sejam inseridos dados. Isso mesmo. E o contador via de regra, ele que se comunicava com isso, porque são todas as partes que o contador cuida das pequenas empresas, né? E 2022 entra o módulo do SST, né? Que é de Saúde e Segurança do Trabalho. E aí começam as obrigações, né? Teoricamente obrigações do envio dos laudos de segurança do trabalho. Tá. Que é aquele que a gente falou no começo, que já era devido o envio, ter os laudos, mas pela quantidade de fiscalização era inviável. E aí ele entra com esse módulo, que aí você começa a gerar esses laudos eletronicamente. Né? Mas antigamente o pessoal fazia um PGR, era 300 páginas, ficava lá na gaveta por um ano e ninguém passava para ver. Né? Hoje você faz, a empresa ela fica com uma cópia desse documento, né? Que eu digo que é um documento vivo, porque durante um ano ele pode mudar várias vezes. Né? Ele não é um modelo não é um modelo único. Padrão, não. Né? Hoje eu fiz aqui para você, por exemplo, amanhã você tem 2, 3 novas funções ou 2, 3 novos processos, que isso vai ter que entrar nesse PGR e ser indicado lá para o e-social que você teve mudanças na tua empresa. Então o PGR, ele, como você disse, ele é um documento vivo, ele está em constante mudança. Sim. E é permitido. Ele pode. O que a obrigação é informar sempre que houver uma mudança, tem que estar. Eu preciso informar na plataforma do e-social. Né? Por quê? Porque cada mudança que eu tenho, seja de uma função nova ou de um departamento novo, eu vou ter riscos diferentes. Perfeito. Riscos novos. Né? Então isso o Ministério do Trabalho precisa ficar sabendo, porque ele faz ele liga com uma outra informação do e-social, que é, com esses riscos, o empresário ele está cuidando da saúde, esse funcionário está fazendo exames periódicos para dizer que aquele risco não está causando problema na saúde dele? Nesse cruzamento de dados, o próprio governo vai ficar atento ao que precisa estar sendo cobrado daquela empresa, se ela está cumprindo ou não cumprindo as suas etapas. Porque assim, hoje, né, o e-social ele tem 2 principais eventos, que é o evento de ambiente de trabalho e o evento de saúde do trabalhador. Né? Que são os 2
voltados para SST. O que tem? Eu informo todos esses riscos lá, né, no e-social, que é o S2220, se eu não me engano. Você informa todos os setores, todos os funcionários e todos os riscos que todo mundo está exposto. Né? E aí o S2224, não sei se estou fazendo, não lembro se eu estou invertendo, é que é muito número. O S2224, o que ele faz? Ele pega, com esses riscos informados, eu falo quais exames esses funcionários têm que fazer e a cada quanto tempo. Ok. Isso eu mando por e-social. E aí, o que acontece? O Robson trabalha na empresa e ele foi contratado em janeiro. Então, todo mês de janeiro, você precisa fazer o exame periódico do da tua função. Por quê? Porque aí você cria um histórico. Anualmente, eu vou vendo se você não teve uma evolução por causa daquele risco que tem no teu ambiente de trabalho. Ok. Né? Então, isso vira um banco de dados. Né? É interessante para o funcionário, né? Porque eu entrei desta forma. Em 2, 3 anos de empresa, eu desenvolvi uma doença X. Né? Tem nexo com o meu trabalho? Tem. Então, é uma doença do trabalho, uma doença ocupacional. Não tem. Então, é alguma outra coisa. Situação, né? Então, o e-social ele veio para isso, para balizar. E aí, para aplicar realmente multas. O resultado para quem final, não tem. O resultado final serão as multas para quem não... Serão as multas para quem não cumpre. Então, ok, vamos imaginar. E o e-social, o e-social é a plataforma, então toda a empresa, ela por alguma razão contábil e etc, ela já faz parte, o contador já está trabalhando com isso daí. Mas voltado para a área que nós estamos falando aqui hoje, vamos imaginar que a primeira pergunta, qualquer empresa que tenha funcionários precisa do seu trabalho, não precisa desta comunicação, José Luiz? Como é que é? Então, é assim, nós temos os graus de risco da empresa. De acordo com o CNES dela, né, com o código de atividade, você consegue identificar na NR4 qual é o grau de risco dessa empresa. São 4 graus de risco. 1, 2, o 3 e o 4. Perfeito. 4 é aquela empresa que tem risco explosivo, risco de químico. Altíssimo grau. Né? Como a gente falou, CBA. CBA é um grau de risco 4. Gerdau aqui, grau de risco 4. Perfeito. Né? Então, são empresas que têm realmente um grau de risco muito extremo. Né? Mas hoje, para você não ter a necessidade, para a empresa não ter a necessidade de fazer toda a documentação, ela precisa ser grau de risco 1 e não apresentar nenhum tipo de risco, mesmo que ergonômico. Caramba. Então é assim, eu fui lá na tua empresa, fiz uma análise e identifiquei que não tem nem risco ergonômico. Ok, eu faço um documento que é chamado de DIR, que é um documento que é a dispensa de riscos. Né? Então isso eu envio para o e-social e digo, olha, a empresa do Robson não tem risco identificado. Já aconteceu isso? Já. Verdade. Porque eu falo assim, via de regra, eu imagino que um pouco mínimo, mas acontece. Há empresas que não têm a classificação de risco. Que não tem a classificação de risco. Né? Então, às vezes você tem uma loja que ela é um grau de risco 1 e o funcionário, né, ele não tem um risco ergonômico, porque ele trabalha sentado, em pé, andando e tal. E aí, quando você vai identificar, né, entendi. Não tem de acordo com a ANR, você não consegue classificar como um risco ergonômico. Claro, então... E aí você faz essa dispensa de risco. Tá bem. Mas o que o pessoal precisa ficar muito atento eu fiz a dispensa de risco, mas eu mudei alguma coisa. Coloquei, por mais que eu continue com grau de risco 1, mas aí eu vou lá e agora eu começo a descarregar a caixa do caminhão ou carregar o meu estoque. Ou coloca esse funcionário só para ficar sentado Só para ficar sentado no caixa. Por exemplo, aí já requer outra análise. Aí eu começo a ter um risco ergonômico. Aí eu já preciso fazer uma outra análise e aí gerar um PGR. Entendi. Porque ele vai ter que fazer um acompanhamento. Né? Mas partindo do princípio que a gente vai falando, então existe o risco 1, onde você consegue a dispensa. E aí outras duas classificações, 2 e 3. O 2 e o 3, que é o mais comum para a gente aqui de pequenas e médias, micro e pequenas empresas, né? E essas são mais difíceis você conseguir, essa dispensa. Não, imagino, claro, aí já... Então, e aí qualquer empresa que a partir de um funcionário
ela é obrigada a fazer a análise, né? E aí sim gerar os documentos e o comunicado por E-Social. Pelo ramo de atividade. Pelo ramo de atividade. Alguns ramos de atividade, ainda que você tenha um funcionário só numa atividade qualquer lá que nem em tese geraria. Ela é obrigada pela classificação do ramo de atividade daquela empresa. Pelo ramo de atividade e o grau de risco dela. Entendi. Tá. Né? Então, não tem muito... mas eu só tenho um funcionário. Tem que fazer análise, se for identificado, tem que fazer toda a comunicação. Tá. E aí, imaginando um cenário de que é obrigado a fazer, tem que fazer, e o empreendedor não faz. Aí a gente tem o risco das multas. Tá. Né? As multas, elas chegam ali até 94 mil. Ô, louco. Então, é assim, eu não enviei o meu ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, passei no médico do trabalho, fiz meu periódico, né? Eu vou ter um ASO, eu tenho que encaminhar isso por E-Social. Encaminhei? Ok. Cumpriu a determinação ali. Não encaminhei, você caiu na verificação, por ASO não enviado, a multa é de R$ 493. Tá. Né? Um ASO, se você passar no médico hoje, custa em média R$ 50, R$ 60 um exame clínico, se for só o clínico. Né? Só que o que acontece? Essa multa é recorrente. Você não entregou fevereiro, você vai, teoricamente, cair na malha fina do E-Social. Tá. Ficou ali. Março, não entregou de novo? É 490 mais os 490. Ele vai... Ela se acumula ela até vai você se entregar. acumulando até você entregar. Né? Então, é assim... E para laudos, é a mesma coisa. Então, dependendo do laudo, é uma empresa de grau de risco 2, você vai pagar ali 1.300, 2.000 e pouco de multa por causa de um laudo. Caramba. No outro mês, se o teu laudo não está lá, é isso de novo. E aí o que eu sempre falo, pessoal, você vai pagar 2 multas, e aí você vai ter que pagar as 2 multas, e no próximo mês você vai ter que pagar o laudo. Então não é mais fácil, faz o laudo, né, faz as informações por E-Social e fica tranquilo. Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Porque o que a gente sempre escuta é assim, mas teve gente que não fez e não deu nada. É o risco que a gente corre. Né? A gente fala de 94 mil, mas lógico, é uma empresa que tenha você 50, já 60 um funcionários topo ali. Aí você vai, mas... pode chegar a isso. Corre o risco, né? Um laudo, você vai pagar aí num laudo, dependendo do tamanho da empresa, 2 mil, 3 mil no máximo. Tá. E aí você está arriscando pagar a multa, que é basicamente esse valor. Entendi. Né? Então, às vezes não compensa. Imaginando que você caia... Vamos chamar desta malha fina, né? Que é uma forma mais assim popular até de nós nos referirmos a isso. E cai até que você regularize, isso deve te trazer outras implicações também. Sim. Fica meio complicado, né? Fica complicado. A partir do momento que você está pego ali, né? Sim. Porque você... imagine que você vai virar os olhos dos auditores para a tua empresa. Vai focar ali, né? Vai focar ali. Opa, peraí, esse cara não está entregando. Entregou, mas ele vai ficar sendo acompanhado por 1 ano. A primeira falha... Bate ali de novo. Fica no radar deles. Fica no radar deles. Tá. Porque a ideia deles é... cuidar da saúde do funcionário, mas também reduzir o gasto do governo com afastamento de funcionários. Ok. Tá. Porque quanto mais pessoas que você coloca no INSS por doenças do trabalho, mais aumenta... Né? Então, a carga do INSS. Na verdade, o governo também faz a ali ideia é aquilo, pelo ponto de vista, pelo olhar do melhor funcionamento das coisas, cada um cumprindo o seu papel em todas as esferas, né? O empreendedor, o próprio funcionário em seguir o que está sendo predeterminado. Sim. E etc. Seria, em tese, o melhor dos mundos. Não tem muito para onde fugir. Não tem. É melhor assim. Pro lado do empreendedor, né? Eu me coloco, né, nessa condição. Vai pesando algumas coisas, né, José Luiz? Assim, isso a gente tem que entender que tudo que se aumenta daquele que já está no seu plano de contas ali, ele realmente, para alguns casos, faz a pessoa repensar, né? Sim. Mas eu ainda, né, no meu modo de pensar, a prevenção é o melhor dos caminhos, né? Sim. Se você há riscos aí que não vale a pena. Não vale a pena. E outra, né, Robson? A gente faz, às vezes, pensando nessa multa, que eu posso cair na malha fina, né, do E-Social, né, eu vou gastar isso, mas às vezes o empresário, ele não entende o seguinte: esse laudo pode salvar ele, né, ou evitar que ele tome um processo trabalhista no futuro.
Ok. Né? Então, fica documentado para todos. Né? E meu funcionário saiu e me processou dizendo que ele tinha esse risco. Se eu não tenho um laudo comprovando, vira a palavra de um contra o outro. A palavra de um contra o outro, e aí o funcionário ele acaba conseguindo, porque ele, né, tem provas às vezes de ex-funcionários, amigos. Se você tem documentado que era feito um controle, né, que você tinha todo ano, fazia os exames, tudo certinho, o empresário ele se resguarda disso, né, de um processo futuro por esses motivos. Então é bom para ele. Não, mas meu funcionário não vai me processar. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, além dele fazer para cuidar do funcionário, ele tem que fazer também para cuidar da empresa dele. Perfeito. Para dizer que ele faz realmente tudo de acordo com o que manda a lei, com o que manda as normas, né? Ele está cumprindo aquilo ali. Bacana. Isso para ele é interessante. E fora que traz credibilidade para a empresa. Certo, também. Uma empresa que cuida da saúde, da segurança dos trabalhadores, ela tem mais credibilidade. Né? Então, até porque isso reverbera, né? O próprio funcionário. Os clientes que veem aquilo, né? Isso tem um impacto positivo na coisa. Sim. Que automaticamente vai se amplificando, né? Com certeza. Até mesmo para prestadores de serviço, né? Às vezes você consegue, conseguir uma carteira numa empresa gigante que sempre foi meu sonho entrar. E aí, quando você chega, uma das documentações que eles pedem para você poder prestar serviço de uma empresa grande são os laudos de saúde e segurança. Esse é um ponto crucial. Toda a documentação da tua empresa, mas você precisa apresentar o PGR, o PCMSO, o ASO do funcionário, a ficha de EPI dele, de tudo que ele recebe. Se você não tiver isso, você não entra nas grandes empresas. Então, vamos dizer, você como a sua empresa prestadora de serviços, deseja prestar serviços para uma grande empresa. Para que isso aconteça, um dos crivos, uma das barreiras ali será essa prestação de contas. Essa prestação de contas, são esses documentos. Tá. Então, além das boas práticas, acaba o seu currículo, o currículo da empresa que também acontece. Né? Ali, Então, isso facilita bastante a entrada. Tá. Bom, nós falamos aí de vários assuntos, né? E até esse da psicossocial, que foi aquele ponto que é bem atual aí, né? Você lembra aí alguma coisa também atual desse momento aí, dessas NRs? O que mais assim você traria para... Uma coisa que entrou em vigor, né? Ele lá atrás, quando o e-social da parte de SST entrou, a gente tinha os exames toxicológicos para empresas que têm motorista profissional. Né? Ficou um tempo fora, mas agora no final do ano de 2024, ele retornou como um evento do e-social. Ou seja, toda empresa que tem motorista profissional, ele precisa ter o exame toxicológico cadastrado no e-social. E com validade, ele vai ter um período ali, ele tem né? a validade normal do exame toxicológico, mas tem algumas ressalvas, né? Eu fui contratado como motorista. Se eu tiver o meu exame toxicológico pago por mim, e a empresa quiser utilizar o meu exame toxicológico, ela precisa me devolver o dinheiro que eu paguei. Caramba! Se eu não tiver, a empresa precisa pagar o meu exame. O funcionário não pode ser onerado no exame, porque isso é uma obrigação da empresa. Até então, quando ele estava fora do e-social, né, as empresas pediam e aí você, como funcionário, tinha que ir lá e pagar e fazer. Você já entregava pronto. Já entregava pronto. A sua aptidão você já entregava. Isso, era teoricamente apto um adendo da tua carteira de motorista. Hoje não. Né? E a renovação é a mesma coisa. Se eu não me engano, acho que tem validade de 1 ano e meio ou 2 anos o exame toxicológico. Eu arriscaria dizer que acho que são 2 anos. Ele tem que sair no ASO. Então, quando eu vou fazer o pedido do exame médico, né, do 24º mês lá do funcionário, tem que estar lá o pedido do exame toxicológico, porque ele precisa estar no ASO e isso precisa ir para o e-social. Então, tem que estar tudo informado. Antigamente, até um tempo atrás, você não precisava mais informar isso para o e-social. Tava ali, caiu. Aí eles decidiram retomar isso. Então, ao final do ano passado, ele entrou em vigor de novo, ele virou um evento do e-social, né, que é os eventos que a gente chama de S2240, S2220. Esse é o S2221, que é o do toxicológico. Então, são coisas que você precisa informar para o e-social. Também é uma novidade que já era implantada no passado, caiu e agora voltou. Isso já está em vigor? Já está em vigor. Essa já está. Já desde
se eu não me engano, novembro de 24, outubro ou novembro de 24, ele já voltou a ser obrigatório. Tá. E aí aquela pergunta clássica, a empresa que não esteja fazendo isso está em desconformidade. Tá em desconformidade. Se houver uma fiscalização, tem problemas com isso. Tem problemas. Porque aí ela tem problemas aí em duas partes, né? O motorista ele pode ser parado numa blitz e não ter o exame toxicológico, tá, né? E isso vai ficar registrado e muito provavelmente isso vai para o Ministério do Trabalho, porque é um motorista profissional. Ele precisa, é obrigação. É obrigação ele ter isso. Se vai ser a empresa que vai pagar ou ele para uma blitz, isso não vai importar. Não vai importar. Para uma blitz não, mas para o E-Social, a empresa que contrata, ela é responsável, porque o próprio funcionário ele pode dizer que a empresa não quis pagar. Tá. Eles deixaram bem claro isso, né? Nessa entrada em vigor, certo, que a obrigação é da empresa pagar esse exame para o funcionário. E então, por alto, você sabe mais ou menos quanto custa um exame toxicológico? Acho que na média de 190 a 210 reais. Vamos falar numa média de 200 reais para falar a cada 2 anos. 200 reais a cada 2 anos. A empresa tem que pagar por isso daí. Isso. Quando a gente pensa em um caso, um motorista é um valor que a empresa absorve e tal. Mas você imagina uma transportadora grande. Né? Que tem N funcionários, N motoristas, aí é um custo. É um custo bastante expressivo, né? Tá. Isso pode complicar. Mas, enfim, faz parte do jogo. Não tem como, né? Não tem como correr. Porque, assim, o próprio exame, para empresas que têm motorista, você já tem um custo elevado de exames. Que não é só esse, que claro, não é uma só bateria esse, de outros. Você tem que fazer uma bateria de exames. Tá. E esse é outro ponto que é interessante ressaltar, né, só voltando, da importância do porquê fazer isso. Porque às vezes a gente pega aquela empresa que tem alguns motoristas que trabalham profissionalmente, que só faz um exame clínico e acha que está... não, eu fiz o ASO, está certo. Não. Para uma função que pessoas que operam veículos, você tem exames específicos para dizer se realmente ela está apta, né? Então você tem lá exame do coração, exame de cabeça, exame de glicemia. Por que isso? Porque você pode pegar uma pessoa que é cardiopata, que tem problema do coração e que ela nunca soube. Perfeito. Ou desenvolveu aquilo sem ter noção. E você entrega um caminhão na mão da pessoa. Ela pode ter um problema ali, um mal súbito e gerar um acidente só para ela ou para mais pessoas. Perfeito. E se a empresa não tem, né, os laudos e os exames que aquela pessoa foi feita, que ela estava apta, é um problema tremendo para a empresa. Gravíssimo para a empresa. Né? Então, são pontos que a gente identifica o risco e você tem que ter alguns exames específicos para dizer que aquela pessoa realmente pode fazer aquela atividade. Diante dos resultados dos exames, não havia nada que desabonasse. Ok. Ela tá... né? Como pode? Se acontece, aí não é... Tipo, é uma fatalidade. É uma fatalidade. Tá. Você estava coberto. Olha, a pessoa tinha uma boa saúde, foi uma fatalidade. Perfeito. Né? Agora, diferente, o cara, ele tinha pressão alta, ele estava ferradão lá, tudo, né, complicado. Isso. E tal. E aí, de repente, tem um mal súbito, vai criar um link com esta condição física que ele... Com certeza. Que ele já pré-apresentava. Já pré-apresentava. Então, isso é um ponto que é muito importante para as empresas entenderem a necessidade também de fazer essas análises. Né? Porque é um risco muito grande, seja para o funcionário ou para a população, né, onde essa pessoa trabalha, para o convívio da sociedade, né? Então, esse é um ponto muito importante. Bom saber. José Luiz, o papo está muito bom, né? Mas passa rápido, né? A gente olha aí já. A conversa é boa e bem esclarecedora, o que é muito importante, né? O objetivo do nosso conteúdo é realmente trazer informações que ajudem de alguma forma a outras pessoas que venham assistir, né? Seja com certeza. Trazendo aí muitas informações. Eu te pergunto, para quem... A Delmenico, a empresa, como que é o nome mesmo? Delmenico Engenharia e Nutrição. Isso. Então, qualquer empresário que tenha mais de um funcionário, que tenha as características aí que nós já mais ou menos apresentamos, ou para alguém que tenha mais alguma dúvida, esteja aqui na região de Araçariguama, São Roque e onde mais? Mairink, Sorocaba. Extensão territorial para a gente não é problema, né? Porque dependendo do tipo da empresa, a gente consegue fazer, né? Lógico, com riscos pequenos, a gente consegue fazer uma chamada de vídeo
e apresentar o local. Muito bem. Se for identificado que tem algum risco potencial, aí sim a gente faz uma visita local. Ok. Né? Mas caso contrário, né, empresa que tem um Menores risco só ergonômico, ali, tá. essas coisas, a gente consegue fazer de uma forma remota. Tá bem. Né? Então, a gente consegue atender várias regiões, localidades, mas presencialmente, né, de São Paulo até Sorocaba, Itu, é tranquilo, a gente consegue estar fazendo essa presencial, mesmo, esse acompanhamento com o pessoal. Tá. E a tua sede é São Roque? É São Roque. Tá. São Roque. Bacana. Estamos lá. Então depois eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos, certinho, né, para quem quiser saber mais a esse respeito, porque, claro, nós fizemos aqui uma breve pincelada aí de alguns pontos, né? Mas para quem precisar saber mais informações, mais detalhes, ou precisar de um profissional para atender diante dessas informações que nós passamos aqui, já fica aí a sugestão da Delmênico Engenharia e Nutrição aí, né? Com certeza, a gente se coloca à disposição, né, da população, até mesmo como informativo, né? Eu acho muito importante, tá. Às vezes a pessoa tem dúvida, né, se na empresa dela precisa ter ou não, né, como forma consultiva. Eu falo para o pessoal, entre em contato, se informa, né? Não precisa ser cliente, não precisa fechar comigo, mas é bom ter essa informação. Eu acho que quanto mais os empresários conseguirem se munir de informação, melhor para eles, né? E quanto mais eu conseguir ajudar, né, mesmo que na forma consultiva, eu acho que o nosso papel é esse daí. Tá certo. É ajudar dessa forma. Muito bem, Zé Luiz, muito obrigado. Foi um grande prazer te receber aqui. As portas ficam abertas. Pelo visto, o assunto é muito amplo. Nós vamos ter outras oportunidades futuras aí para voltar a falar. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, e estou sempre à disposição no que você precisar. Maravilha. A gente tá aí para o que deve vier. Show de bola. Beleza? É isso aí, pessoal. Para todos que acompanham Falando Sobre, fica aqui mais um conteúdo criado para vocês. Nós nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.